Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do Quintou, que hoje nós temos aula ao vivo também, né? E aula de ensino religioso com a Prof. Tiffany, tá bom? Nossa aula ao vivo é a nossa aula tecnológica, que a Prof vai trazer aí uma nova montagem, beleza? Instruções, né, para uma nova montagem. Então vamos para nossa aula de geografia. Vamos lá? Quinta-feira, pessoal. Ó, semaninha quase em dia, né? Então, hoje a gente vai continuar falando, né? O mundo do trabalho e desenvolvimento da ciência e tecnologias. Tá bom? Deixa a prof diminuir um pouquinho aqui. Belezinha. Vamos começar com a correção da aula passada. Beleza, pessoal? Então, lá na página 17, né? Onde traz ali o nosso tema, o mundo do trabalho e desenvolvimento da ciência e tecnologias, ali a gente viu o significado de técnica, ciência e tecnologia, que nós vimos na aula passada, e uma série de recursos aí que são utilizados tanto na agricultura quanto nas cidades, enfim. Após analisar as imagens, exponha aos colegas sua opinião sobre o que diferencia as atividades agrícolas retratadas. Aqui a gente está falando das atividades agrícolas, né? Temos 3 imagens, certo? E o que diferencia aí essas 3 imagens, né? Ó, aqui o drone sendo utilizado para aplicar produtos contra pestes na China. Aqui o avião agrícola sendo utilizado também para aplicar produtos químicos, ó, Campo Mourão no Paraná. E aqui um robô produzido para auxiliar na colheita de frutos no Japão. Então, o que diferencia, gente? A tecnologia utilizada, né? Numa imagem é o drone, avião na outra e robótica na terceira. Tá bom? Então, claro que se vocês colocaram qualquer coisa parecido com o que a professora colocou ali, porém, né, que a resposta seja correta, ok, como a prof sempre fala para vocês. Lá na página 20, onde nós tínhamos exercício também, a prof trouxe ali o textinho que começa na página 19, né, vai até a página 20. E a primeira atividade ali, né, lá na página 20. Explique o que é melhoramento genético e por que essa é uma prática muito mais antiga que modificação genética. Então, esse textinho falava exatamente isso, né, da diferença ali do melhoramento genético e modificação genética. Então, olhem aqui, pessoal. O que é melhoramento genético? Melhoramento genético é a seleção e cruzamento de espécimes de plantas e animais para obter descendentes de melhor qualidade. Então, eu estou melhorando as espécies, tá? Seja de plantas ou de animais, para que os descendentes, os que vêm depois, tenham melhor qualidade. Isso é o melhoramento genético. Eu estou melhorando a genética, tá? Dessas espécimes. É muito mais antiga do que a modificação genética, tá? Pois é praticada desde o início da agricultura e pecuária. Enquanto modificação genética é uma tecnologia moderna, né? Modificar geneticamente, né? A transgenia ali, que é a modificação direta do material genético do espécime. É feita em laboratório. Aí ali eles podem, no laboratório, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eles vão mudando geneticamente aquela espécime para que ela adquira as características que eles precisam, por exemplo, né? Como está dizendo ali no texto, maior resistência a produtos químicos, né? Então, é diferente do melhorar geneticamente e modificar, tá bom? Página 21. O que são organismos geneticamente modificados? São produtos agrícolas cultivados por meio de modificação genética. Então, esses organismos, aquilo que a prof falou agora, são esses produtos agrícolas que são cultivados por meio dessa modificação. Eles são modificados em laboratório. O que é modificação genética e por que essa é uma prática diferente do melhoramento genético? Que a gente já falou também agora no slide anterior. É a modificação direta do material genético. É diferente porque é realizada em laboratório com o uso da biotecnologia, tá bom? Então, lá eles conseguem fazer essa mudança, né, genética. E daí eles colocam as características que aquela espécime deve ter. Qual a importância do desenvolvimento de técnicas na história da humanidade? Por meio das técnicas, os seres humanos podem desenvolver maneiras de melhorar o plantio e a colheita de plantas na agricultura, assim como a caça, a pesca e a extração de minerais. Então,
A técnica serve para melhorar aí o desempenho, tá bom? Então vai melhorar o plantio, vai melhorar a forma da colheita, vai melhorar a caça, a pesca, né? Então melhora aí o desempenho, tá? O fazer, né? Melhorando a técnica se melhora o desempenho, porque se aprimora aí o fazer das coisas. 5. Como as técnicas auxiliam no desenvolvimento das ciências? Então, olha lá, com conhecimentos científicos desenvolvidos por meio da observação da natureza e das alterações que a sociedade provoca nos diferentes ambientes ocupados pelos seres humanos. Então, a técnica auxilia o desenvolvimento da ciência, por quê? Porque com esses conhecimentos aí que nós podemos observar aí na natureza e nas alterações, a gente consegue melhorar aí o desenvolvimento da ciência. A ciência consegue se desenvolver de uma melhor forma quando a gente tem essa técnica, né? Essa observação. Gente, a grosso modo, se eu não tiver a técnica para mexer no equipamento eletrônico, é claro que o desenvolvimento daquela máquina não vai ser o mesmo, né? Então, é basicamente isso. Número 6, mencione 3 tipos de tecnologia que fazem parte do seu dia a dia. Então, ali vocês poderiam mencionar qualquer tipo de eletrodoméstico, né? Veículo motorizado, eletroeletrônico. Então, o que vocês colocarem ali está correto, tá bom? Desde que tenha aí uma tecnologia desenvolvida aí nesse objeto, tá bom? Até a prof trouxe ali a imagem, ó, da TV, do celular, do notebook, tá bom? Fazem parte do nosso dia a dia. Agora sim, gente, lá na página 22, ó, as inovações nas tecnologias do campo, que a prof trouxe um pedacinho até desse texto na aula passada, né? Então, olha lá, o desenvolvimento das ciências, como a agronomia, e das tecnologias, como máquinas e equipamentos, bem como as recentes biotecnologias, têm revolucionado o modo de produzir e trabalhar no campo. Atualmente, além da mecanização e dos insumos agrícolas, como os fertilizantes, o setor agropecuário utiliza recursos científicos e tecnológicos para aumentar a produtividade. Então, além aí da mecanização, quer dizer, se utiliza cada vez mais máquinas, né, no setor agrícola, o que ajuda a produzir mais. Ainda a gente utiliza recursos científicos e tecnológicos. O espaço rural brasileiro é bastante diversificado, assim como as maneiras de se utilizar diferentes tecnologias. Afinal, em um território tão imenso como o Brasil, é natural que existam diferenças entre uma região e outra. Enquanto algumas regiões cultivam grãos e cereais, outras se especializam no cultivo de frutas. Em algumas predominam as propriedades maiores, em outras as menores. Há regiões com amplos espaços contendo florestas e abrigando populações indígenas. Outras são repletas de campos, fazendas e chácaras. Em algumas regiões é comum o uso de tecnologias modernas, mas existem outras que utilizam técnicas mais tradicionais. Além disso, dentro de uma mesma região, podemos encontrar diferentes padrões e características entre as propriedades do mesmo espaço rural. Então, dentro de uma mesma região ali, ó, no mesmo espaço rural, a gente pode encontrar diferentes características, tá? Entre um espaço e outro. O que está dizendo aqui é que o espaço rural brasileiro é bastante diversificado, quer dizer, assim, tem muita diferença aí no espaço rural brasileiro, então, enquanto na região sul pode predominar ali o cultivo de frutas, por exemplo, lá na região norte pode predominar o cultivo de grãos e cereais, então, assim, é bem diversificado, tá? E também é diversificada a forma, as técnicas utilizadas aí em cada região rural, né? Tem regiões em que a tecnologia está muito presente, em outras regiões já não. Eles utilizam os processos mais tradicionais, tá? Leia a seguir como estudantes de áreas rurais estão desenvolvendo soluções para seus problemas cotidianos com auxílio da robótica, campo da tecnologia que estudamos na página 19. Então, vamos ver lá, gente. Estudantes recorrem à robótica para resolver os problemas da roça. Olha que legal, gente. Projetos incluem coxo automatizado para cavalos e sistema de irrigação contra desperdício. Todos os dias, Vitor Mateus Jesus tinha que madrugar. Antes de ir para a escola, ele era responsável por passar de coxo em coxo, né, o lugar onde ficam os cavalos, alimentando os cavalos do sítio em que morava com os pais. A rotina durou até o dia em que descobriu que poderia criar um coxo automatizado. Então, abre aspas, porque é a fala dele. Ó. Tive a ideia quando comecei a ter aulas de robótica.
vi que aquele aprendizado podia fazer sentido no meu dia a dia. É essa questão, gente. Sempre a gente consegue tirar novos aprendizados daquelas técnicas que a gente vem trabalhando na robótica. É essa a ideia, levar para o nosso dia a dia, para a nossa necessidade, tá bom? A unidade é uma das 15 mil instituições do campo que participam do programa Escolas Conectadas, que é essa escola que ele estuda, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro, tá? Em Viamão, Rio Grande do Sul. Foi selecionada como laboratório para projetos de experimentação tecnológica, com o objetivo de responder às necessidades típicas das áreas rurais. Então, a fala dele novamente, entre aspas, posso pegar um kit de robótica de uma marca conhecida para fazer um campeonato de futebol de robôs ou simular uma pista para levar uma bolinha de um ponto A ao ponto B. Mas isso não é a rotina do Vitor, afirma Rubens Saldanha, gerente de projetos sociais da Fundação Telefônica Vivo, gestora do programa. Então, a aspas ali é para a fala do Rubens, tá? A iniciativa, que nasceu em 2012, conta com 2 frentes de atuação: a oferta de cursos para professores do campo e a implementação de escolas-laboratório para experimentação de tecnologias digitais. O coxo automático de Victor foi feito com correia de bicicleta, cordas de nylon, tábua de pinos e uma placa Arduino, que é um sistema eletrônico que permite criar equipamentos aí automatizados. Com isso, em vez de abastecer os coxos 2 vezes ao dia, a reposição é feita uma única vez na noite anterior ao consumo. Quer dizer, ele trouxe para a realidade dele, né? Então, ali, como o Rubens Saldanha falou, né? Pode pegar um kit de robótica e fazer um campeonato de futebol de robôs, simular uma pista, levar uma bolinha de um ponto A para um ponto B. Mas essa não era a rotina do Vitor, essa não era a necessidade dele, né? Mas ele teve que entender todo o processo, né? Inclusive criar aí esse campeonato de robôs, porque ele precisaria entender todo o processo, né? Todo o funcionamento aí da robótica para criar alguma coisa para a necessidade dele, onde ele criou aí esse coxo automatizado. Então, ele não tinha mais aquela preocupação aí de abastecer os coxos 2 vezes ao dia. Era feita uma única vez na noite anterior ao consumo. Olha que legal, né? Aqui tem um protótipo de um robô, ó, que os estudantes produziram aí em 2012. Hoje, na mesma escola, um grupo de alunos desenvolve uma estufa para impedir que a geada prejudique as hortaliças, e outra equipe cria um protótipo para entender o uso de insumos na agricultura. Então, assim, gente, na mesma escola, eles estão aí criando protótipos, né? O que é o protótipo? É como se fosse um experimento aí, uma ideia do que vem a ser o produto final antes, tá? Então, eles estão procurando aí soluções para a área agrícola, que é a realidade deles. Vitor, por sua vez, acabou o ensino fundamental e aos 19 anos está em uma escola técnica, quer ser zootecnista. Em boa parte do Nordeste, essa demanda real reflete a escassez de água. Em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, o objetivo dos alunos da Escola Municipal Manuel Rodrigues de Melo é garantir que a horta da unidade seja irrigada, apesar do abastecimento de água ainda ser feito por caminhões-pipa, que passam em intervalos de até 3 semanas. Então, qual que era o objetivo deles? Que a horta seja sempre irrigada. E qual é o problema deles, né? Que é um problema em grande parte da região Nordeste, a falta d'água. Então, assim, ali o abastecimento ainda é feito por caminhões-pipa, que são os caminhões que levam água a esses lugares. Garantir aos alunos das escolas rurais o acesso a uma tecnologia que atenda os anseios da comunidade local ainda é um desafio. Quer dizer, garantir que essas crianças tenham essa tecnologia que atenda às necessidades daquele local é um desafio ainda, né? Parte das 60 mil escolas rurais ainda sofre. Não tem infraestrutura, não tem nem rede de esgoto, que a gente estudou, né? E nem energia elétrica. Então, como levar essa tecnologia para essas escolas, né? Então, não é a realidade da grande maioria das escolas rurais. Além das condições materiais, tais como alimentação, é preciso que haja propostas pedagógicas adequadas à realidade dos sujeitos do campo, porque a escola expulsa os seus estudantes quando não contribui com a construção de conhecimentos que os ajude a ter melhores condições de vida, afirma Eliene Novaes Rocha, professora da Universidade de Brasília.
A especialista defende que o ponto de partida para as mudanças venha as demandas do público local, não de um olhar externo. Né? Então, temos que considerar o currículo, a formação dos professores e o diálogo com a comunidade. O que ela defende ali? Que para que existam essas mudanças mesmo nas escolas rurais, o governo deve ter esse olhar carinhoso aí para as demandas, para as necessidades locais, né? E não pensando de uma forma globalizada, tá? Então, ali as atividades, ó. Qual o nome das 2 escolas citadas na matéria? Tranquilex. Número 2, quais são os 4 projetos mencionados na reportagem? 4 foram os projetos mencionados, tá? Número 3, reflita sobre o impacto que o desenvolvimento da robótica pode causar nas comunidades onde essas escolas se localizam. Escreva um texto com pelo menos 5 linhas, registrando suas conclusões. Gente, não vai dar para vocês escreverem o texto no livro, tá? Porque o espaço é muito pouco. Então, cabeçalho, margem, vão escrever esse textinho lá no caderno, tá bom? Qual é o impacto que esse desenvolvimento da robótica pode causar nessas escolas aí, nessas escolas rurais? O que você acha? É isso que você vai colocar lá, tá bom, gente? Por hoje é só, galerinha. Tranquilinho, devagar e sempre, qualidade, não quantidade, tá bom? E espero que vocês façam aí de forma bem tranquila, acertem todas as questões, porque tá muito fácil, tá bom? E façam com bastante carinho esse texto. Se coloquem no lugar daquelas crianças aí, das escolas rurais, pensando qual é o impacto que teria se eles tivessem essa tecnologia da robótica que vocês têm aqui, tá bom? Deixa eu me despedir de vocês. Uou! Um beijo. Fiquem com Deus e até a nossa aula tecnológica daqui a pouquinho, a nossa aula ao vivo. E até amanhã para as nossas aulas do Sextou. Beijo, beijo, beijo e tchau!